A paz do Senhor, amada igreja, louvado seja o Senhor que nos dá mais essa oportunidade de podermos estar apresentando aqui mais uma lição, sendo a última dessa revista, O Verdadeiro Pentecostalismo. Revista essa que foi de grande valia para nosso aprendizado a respeito das coisas que estão por vir. E uma bem-aventurança àqueles que têm os olhos voltados para a bendita esperança. Que bendita esperança é essa? A esperança da segunda vinda de Cristo nas nuvens para arrebatar a sua igreja. E nós, pentecostais, nós já estudamos durante essa revista que nós somos pré-tribulacionistas, que antes da grande tribulação nós seremos arrebatados, a igreja do Senhor, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, será arrebatada para a honra e glória do Senhor. E assim eu quero agora também pedir encarecidamente que você glorifique a Deus nesta manhã, pelos grandes livramentos que Ele tem nos dado. Vários membros, várias ovelhas que congregam no Beija-Flor, nesta semana, testaram positivo para a Covid-19, todos sem gravidades, uma boa parte deles praticamente assintomáticos, mas os que pegaram sintomas leves já foram medicados, estão com uma franca recuperação. Creio que mais essa semana todos estarão recuperados e provavelmente poderemos novamente nos reunir presencialmente na escola bíblica dominical. Então vamos glorificar a Deus, vamos estar orando neste momento em prol desses que já testaram e aqueles que não fizeram o teste, mas passam também por alguns sintomas dessa enfermidade terrível, e outros que não fizeram o teste, estão assintomáticos, mas tiveram contato com pessoas contaminadas, teve contato com o vírus, mas por uma robustez física, uma mão de Deus sobre a vida, não teve nenhum sintoma. Então vamos estar orando neste momento, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos pelo amor que o Senhor tem tido por nossas vidas, pelo grande amor que o Senhor tem dispensado sobre nós. E assim, ó Pai, em gratidão a Ti por essa acolhida, por esse livramento, é que neste momento oramos a Ti em louvor pelo grande amor que o Senhor tem dispensado, por ter acolhido, por ter livrado-nos do agravamento dessa enfermidade. Com a tua mão abençoadora, continue, Pai, sobre cada vida, cada um que teve o contato com esse vírus e que agora estão se convalescendo, que o Senhor possa estar abraçando, acolhendo, que nenhuma sequela possa ficar no coração e na mente desses, Pai, e aqueles que estão atemorizados, que o Senhor retire todo o temor, pois o Senhor não nos deu um coração de temor, não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de ousadia, que o Senhor possa, pela infinita misericórdia, continuar nos livrando deste grande mal. É o que eu te peço, ó Deus, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos agora para a última lição, voltados os olhos para a bendita esperança. E no primeiro slides nosso aqui, eu coloquei aqui um texto para memorização, que se encontra no livro de Tito, no capítulo 2, no verso de número 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2 e 13. Esse versículo da carta que Paulo escreve a Tito, ele é muito significativo porque ele nos coloca debaixo de uma bem-aventurada esperança, feliz esperança, uma coisa que flui dentro de nós, que se nós estivermos seguindo a Cristo apenas pelas benesses aqui nessa vida, malditos somos, porque nós temos que estar pensando na vida vindoura, na vida eterna com Cristo. Por isso, nós estamos debaixo dessa bendita aventurança, essa bendita esperança, que é o aparecimento da glória de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nas nuvens, para resgatar a igreja aqui desta terra que jaz no maligno. Então, vamos falar mais uma vez esse texto,
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13. Vamos à lição. A expressão bendita esperança, ela se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou ao céu. Nós sabemos que a nossa maior expectativa, ela se encontra na certeza de que um dia nós estaremos com o nosso Senhor no céu da glória. Essa bendita esperança, ela é cantada em nossos louvores, ela é cantada, vários hinos da harpa cristã, que a gente utiliza como inário oficial da nossa igreja, tem letras fantásticas falando sobre essa bendita esperança que nós temos de um dia nos encontrar com Cristo nas nuvens para a grande bodas do Cordeiro, que essa bendita esperança não nos falte nunca. No primeiro item da revista, nós estamos seguindo essa revista, o verdadeiro, né, pentecostalismo, e o primeiro item dessa lição 13 fala sobre breve o Senhor virá. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vida de Cristo já estão presentes em todo o tempo na nossa vista. E nós temos presenciado esses sinais que estão muito presentes e muito visíveis. E do cristianismo, eles concordam que Jesus um dia voltará. Todos. Desde o catolicismo, o protestantismo, pentecostais, neopentecostais, os tradicionais, todos concordam. Há diversas interpretações sobre sobre o tema que fogem ao escopo dessa lição, a direção que essa lição nos dá, a segunda vinda e o arrebatamento da igreja. Nós temos dois textos aqui que são muito significativos para que a gente possa estar dando base, né, a essa lição, e eu quero estar acompanhando esse texto com vocês. Primeiro, esse 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo de número 15, onde diz assim: afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Então aí está a pista de que nós seremos arrebatados um dia. E está dando a pista do momento. Nós não vamos antes dos que dormem no Senhor, daqueles que já morreram em Cristo Jesus. E o segundo texto que nos traz está aí no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo de número 8, que diz assim: então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Nesse texto, nós vemos que quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, aqueles varões brancos, aqueles anjos que apareceram junto dos que estavam ali atônitos com a assunção de Cristo aos céus, eles disseram que o que estão olhando, varões galileus, da mesma forma que vocês estão vendo o Filho do Homem subindo aos céus, também o verão descer. Eles não entenderam bem por conta do tempo, eles pensavam que era naquele mesmo tempo, mas nós vamos falar um pouco mais na frente aqui sobre a promessa de Jesus. Aqui no terceiro tópico nós vamos aqui agora para o nosso para um pequeno texto que foi até eu li aqui e achei pertinente a gente colocar em relação ao primeiro tópico ainda, antes de passarmos ao segundo tópico, que diz: tão certo como o dia de 24 horas e as estações, inverno, primavera, verão e outono,
aconteça o que acontecer, os dias acontecerão, as estações também vai ter, o dia iniciará, terminará, iniciará de novo, as 4 estações virão e passarão, tudo isso acontecerá. Assim também será a volta de Cristo Jesus. É certo que ele vem, como é certo o dia de 24 horas. Então vamos aqui para esse segundo tópico, a necessidade de vigilância. A vigilância ela se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Imagina aí, meus irmãos, dia esse terrível. Nós entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco de ser pego de surpresa. Isso é vigilância. Então, vamos aqui ao primeiro item desse tópico, que diz exortação à vigilância. O próprio Cristo nos exortou a sermos vigilantes. O Senhor Jesus ele nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Olha o que ele fala aqui em Mateus, no capítulo de número 24, que é o capítulo escatológico do Evangelho de Mateus. Nesse capítulo 24, no versículo de número 44, Cristo fala muito claramente: portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Em algumas versões fala, portanto, vigiai, porque não sabeis a hora nem o momento em que o Filho do Homem virá. Então, nesse verso aí está a recomendação principal, a ênfase que Cristo deu a essa necessidade de estarmos vigilantes para não sermos pegos de surpresa naquele grande e terrível dia. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Olha, essa preocupação também, os apóstolos, eles ensinaram ou falaram. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, ele fala sobre essa vigilância. O próprio Pedro também, na sua segunda carta, ele também fala sobre as diversas parábolas nos discursos catológicos, como em Mateus 24. Marcos fala no capítulo 13, Lucas fala isso no capítulo 21. Eles sempre dão uma ênfase de que, para que estejamos vigilantes. No segundo item desse tópico, ele fala sobre os alarmes falsos. Irmão, isso aqui é muito sério. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Impossível, impossível, porque o próprio Cristo, ele não sabia, quando passava aqui pelo momento dele de humilhação, ele não sabia a data, e ele é muito claro ao dizer, olha, nem eu, nem os anjos, nem os profetas, ninguém sabe desse dia e hora, senão o Pai que está no céu. Agora ele está vivendo novamente a sua glória, certamente ele já está vendo a seara estando madura para que venha buscar. Mas ele deixou para nós muitos sinais. Mas aqui, olha, no verso 7 do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, o texto original lá que nós lemos, no verso 7, o próprio Cristo fala, ele lhes afirmou, no caso aqui, os anjos falam, aqueles varões brancos, não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Então, não nos compete. Vários aí, algumas seitas aí, cismaram de pegar lá as 7 semanas, lá as 70 semanas lá de Daniel, e fazer cálculos, e já falaram em várias datas do final, que Cristo viria, ou que a terra acabaria e tal. Nada disso aconteceu, porque só Deus, na sua autoridade, pode saber o momento de vir resgatar
a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, não compete a nós sabermos. Agora, muitos falsos têm ocorrido. Muitos alarmes falsos têm ocorrido. Não vá. O próprio Cristo fala na sua palavra que muitos dirão: eis Cristo aqui, ou eu sou o Cristo. Não creiam. O que passar da palavra seja anátema. Vale o que está escrito nos evangelhos, vale o que está escrito nas escrituras, que a palavra de Deus é inerrante. Não vamos nos embaraçar nesses alarmes falsos que têm se proliferado na Terra nesses dias agora. Cada um querendo arrumar uma solução, cada um querendo mostrar que sabe mais, que é mais teólogo que o outro, que descobriu, que achou a chave disso, a chave daquilo. Não creiam. Só Deus sabe o momento de vir buscar a igreja, enviar o seu filho nas nuvens para resgatar aqueles que creram nele. Então, é preciso estar vigilante quanto à vinda do Senhor e prevenidos contra esses falsos alarmes. Bom, vamos aqui para o terceiro tópico, que é vivendo com fidelidade. Porque viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Ou seja, é não perder esse foco. Tá? Então, vamos definir o que é fidelidade. Definição: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Em Jeremias, no capítulo de número 42, no versículo 5, fala muito claramente. Nessa minha versão, usam o termo fiel e não fidelidade, mas nós podemos falar também na outra, na versão atualizada, que diz assim: então disseram a Jeremias, que Yahvé seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se assim não fizermos tudo de acordo com o que o Senhor, teu Deus, nos ordenar por intermédio da tua pessoa. Quando fala que é a testemunha verdadeira e fiel contra nós, fala da testemunha que tenha fidelidade, que seja fiel, que tenha essa característica. Então, quando nós vemos falando sobre fidelidade, nós já pensamos logo na fidelidade de Deus, porque ele faz parte do caráter de Deus, ser fiel. Agora, muitas pessoas acham que Deus está trocando a fidelidade dele, só está entregando a fidelidade dele se nós formos também fiéis. Não, não é isso que a palavra nos diz. Nós sermos fiéis com o nosso entendimento cristão e pentecostal, a nossa obediência, a nossa fé, a nossa fidelidade aos mandamentos de Deus, é que nos gabarita ter acesso à fidelidade de Deus. Deus é fiel o tempo todo, a fidelidade dele está dispensada, assim como o perdão que já foi conquistado na cruz, já está dispensado para nós. Mas o que nos gabarita a ter acesso a essa fidelidade de Deus sobre nossa vida é nós também mostrarmos ou sermos credenciados pela nossa fidelidade. A nossa fidelidade é que nos credencia a ter acesso à fidelidade de Deus. Então, vamos tirar da cabeça que Deus, em algum momento, queira fazer troca da fidelidade dele, só dando a fidelidade dele, se nós formos fiel. Não, a nossa fidelidade é que nos gabarita a ter acesso à fidelidade de Deus. Então, vamos aqui no segundo item. A fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Está aí, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, está dizendo, no capítulo 1, no versículo 9, o apóstolo Paulo escreve: Deus é fiel por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus é fiel.
Na revista, ela nos traz várias outras referências falando sobre a fidelidade de Deus. Ela traz aí ainda, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 3, 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 13, porque a fidelidade de Deus é grande. Está lá em Lamentações, lá de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 23, onde fala também da fidelidade de Deus, que a misericórdia dele, né, a fidelidade dele com a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã, né? E expressa uma absoluta confiança cuja ideia é de firmeza. O Salmo 36 também fala sobre essa fidelidade e esse atributo divino e que ele espera em nós também, cristãos, essa mesma fidelidade. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda também será certa. Lembra quando ele falou lá em Gênesis, lá no início, quando ele lançava juízo sobre o homem após a queda, quando ele falou com Eva, olha, mulher, e de ti nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente, ela pode até ferir o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça. Naquele momento, ele fez uma promessa. Quantos anos se passaram? Aproximadamente 4.000 e poucos anos se passaram dessa promessa e ele enviou seu filho. Agora ele diz que também, da mesma forma, ele virá. Então, ele é fiel para cumprir. Esqueça o tempo. Olhe os sinais que o próprio Cristo nos deixou como pista para saber que ele é fiel e a fidelidade de Deus é imutável, né? Vamos aqui para o segundo item, que diz a fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus, eles são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistos nas criaturas humanas. Em Gálatas 5 e 22, tem lá frutos do Espírito, fruto do Espírito. E nesse fruto do Espírito, nesse verso 22, ele está ali incluso a fidelidade. Então, nós sabemos, olha como diz o verso 22, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Você sabe o que é isso como fruto do Espírito? É aquilo que você tem que produzir para demonstrar o que você é como nova criatura. Você, ao ser nova criatura, você produz fruto. E o fruto do Espírito está aqui listado. E um desses frutos, uma desses gomos, dessa parte desse fruto, é a fidelidade. Então, essa é uma virtude do cristianismo. Uma virtude que o próprio Cristo exige de nós, para nós sermos reconhecidos e termos a condição de alcançar a fidelidade de Deus. É produzir o fruto do Espírito, que está impregnado em nós, cristãos, e que decidimos por esse caminho. Então, a fidelidade é uma virtude, tá? Que vem exatamente de acordo com o caráter do próprio Deus. No quarto item, fala de tempos e estações. Irmãos, é interessante, porque Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Ele, quando fala lá, que da mesma forma que viram que viram ele subindo, que ele também haveria de descer, e os discípulos pensavam, caramba, agora vamos ficar aqui, né? Porque ele vai voltar e nós vamos juntar a ele e vamos agora ser os seus ministros. Olha, Cristo, ele ampliou aí, nesse momento, a ideia de que não seria naquela estação. Jesus, ele responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Aqui, na minha versão, fala, não vos compete saber as épocas. Mas quando fala de tempo,
essa resposta ela foi dupla: tempo e estações. Então, tempos, no grego, nessa passagem, é chamado de cronos, que é o tempo, e significa um longo período. Então, haveria um espaço de tempo para a pregação do evangelho, para que esse evangelho se espalhasse por toda a terra, que ninguém tivesse mais o direito de, naquele grande dia, dizer: não aceitei porque ninguém me ofereceu. Não aceitei a Cristo porque ninguém me ofereceu a Cristo. Então, o evangelho ele já tem, através da mídia, através do grande desenvolvimento tecnológico, da comunicação, ele já tem feito esse evangelho chegar nos rincões. Todas as comunidades, todas as pessoas, queiram ou não, já ouviram falar de Cristo. Pode ser que eles não tenham dado ouvidos, mas que ouviram, ouviram. E não tem como mais fugir disso. E estações, nesse verso, no grego também, kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Então, tempos e estações são prerrogativas de Deus. Só Deus pode saber e determinar o tempo e a estação, o momento que isso vai acontecer. Mas Cristo, pela sua infinita bondade, ele nos deixou pistas muito marcadas para que aquele que tiver ouvido possa ouvir o que o Espírito vem dizendo às igrejas. Atentai para os sinais. Não perca o foco nessa esperança. A esperança que Deus nos dá, essa bendita esperança de estarmos sempre com os olhos voltados para essa esperança, para não perdermos o foco daquilo que Deus determinou para nós. Que Deus, nessa manhã, ele possa estar e ter falado ao seu coração, para que você não se perca diante das adversidades. As circunstâncias, elas se mostram muito, mas muito adversas para nós, para a Igreja do Senhor na Terra, para nós que professamos a nossa fé cristã, para nós que somos pentecostais, para nós que cremos no arrebatamento da igreja, para nós que queremos viver a vontade de Deus para nós. As circunstâncias estão bem adversas, mas que nós não percamos o foco dessa bendita esperança, de que a nossa vida aqui vai passar, mas as palavras de Deus, as palavras que Cristo lançou, não haverão de passar, porque Ele é fiel e justo para fazê-las cumprir, todas a nosso favor. Que Deus possa nos abençoar. A fidelidade é um dos atributos morais de Deus que se espera achar em nós cristãos. Faz parte do fruto do Espírito, conforme eu disse lá em Gálatas 5 e no verso 22. Irmão, tudo que você considera mais precioso se resume no estreito limite dessa vida. Se sim, você não tem Cristo. Olha o que eu disse nisso aqui. Olha o que eu quero dizer para você, especificamente, que agora está na escola bíblica, está assistindo, ou para você que vai assistir esse vídeo depois. Se você estiver considerando que o que tem de mais precioso para você está nessa vida, é o que você vai possuir aqui, é o que você vai fazer aqui, é o que você tem acumulado aqui, é o que você vai deixar em termos físicos e materiais para a sua descendência, você não tem Cristo. Você não espera nada além desta vida. Os cristãos esperam. Deve esperar. Esperar pela gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, quando ele virá nas nuvens buscar a sua igreja. Olha o que falou lá, naquele nosso versículo lá de memorização. Olha o que falou: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor
Jesus Cristo. Então, nós estamos aguardando, porque o feliz cumprimento dessa promessa, da bendita esperança sobre nossas vidas. Este é o nosso eterno conforto e maravilhosa esperança, que também está lá na segunda carta que Paulo escreve aos na segunda carta que Paulo escreve aos moradores de Tessalônica, que ele escreve no capítulo de número 2, no verso 16. Ele escreve o seguinte: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, a boa esperança pela graça. Então, o conforto que nós temos é saber dessa maravilhosa esperança, que Ele nos deu essa boa esperança gratuitamente. Basta que nós alinharmos nossa fidelidade à fidelidade de Deus. Basta que nós alinhássemos o nosso caráter ao caráter de Deus. Não que seríamos perfeitos como é Deus, mas que nós estaríamos caminhando para essa perfeição, buscando essa lapidação, nos entregando de corpo e alma para sermos tratados, lapidados, para nos formar como cidadãos do céu. Que o Senhor possa nos abençoar, que nesta manhã nós possamos ter absorvido e ficarmos firmes, para que nos dias maus nós não sejamos pegos de surpresa. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar mais uma vez com você, agora no encerramento dessa escola bíblica, que você possa ter recebido toda essa palavra como um incentivo a permanecer na fé. Pai, em nome de Jesus, tudo isso, ó Deus, que foi aqui falado, tudo isso que foi revelado ao nosso coração sobre essa bendita esperança, Pai, que ela não venha apagar em nosso coração, que não venha sair nunca da nossa mente, mas que venhamos colocar em prática, Senhor, e esperar com perseverança esse grande dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, sê com cada um, Pai. Fortaleça a fé, fortaleça e cele no coração essa grande esperança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê um excelente dia. Amém.